Olá, turma. Hoje vamos tratar da unidade 5. Sinto ter colocado isso ontem à noite por conta de problemas de conexão. Tá, mas já coloquei já atividades associadas lá no Classroom e agora vamos só falar um pouco, comentar por alto sobre a unidade 5. A unidade 5 ela trata dos árabes e também dá uma passada também pelos hindus e pelos europeus. Foi interessante porque os árabes eles saíram então da região deles e foram seguindo para oeste, e chegaram então na Península Ibérica ali e ficaram entre 700 e 1400 e qualquer coisa e desenvolveram bastante a cultura dos países em que ocuparam ou que residiam. E enriqueceu no sentido de trazer, eles traziam informações que eles obtiveram de outras regiões como China e Índia e levaram então para Portugal, Espanha e por aí diante, e desenvolveu-se não só a matemática, como também teve influência na agricultura, porque eles tinham um método de produção bem evoluído, porque eles vinham de regiões onde a seca era muito forte, o solo era muito fraco, e no linguajar, né? Palavras como alisar, azeite, alfazema, até o zero, né? Devido aos árabes. E dentre esses, a gente pode destacar, tem vários aqui, então eles trouxeram zero, decifraram zero, teve até um dos árabes, que é o Bhaskara, tentou, desculpa, o Bhaskara não é árabe não, o Bhaskara é indiano. Mas e também outra contribuição dos nomes deles, por exemplo, o Abu Jafar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi foi o matemático da Casa da Sabedoria, né, o primeiro matemático, e esse nome al-Khwarizmi, como dizia o al-Khwarizmi, então virou a palavra que a gente usa de algoritmo, né? E ele tinha aqueles lá do Zabi al-Jabar al-Muqabalah, você passa a palavra para cá, cancela, corta. Foi esse procedimento que ele escreveu e esse álgebra virou álgebra que a gente conhece hoje. Então já tinham soluções para equações algébricas, isso na época de Al-Khwarizmi e tal, dos árabes. Interessante é do Bhaskara. Bhaskara a gente conhece até hoje por causa da equação de Bhaskara. Ele não foi só isso que ele contribuiu, não. Ele era um poeta, então escrevia os problemas dele em forma de poesia ou de narrativas. E o livro que ele escreveu, ele tem o nome da filha dele, Lilavati. Um nome até bonito. Outro matemático importante na época, o Markayyan. E a preocupação deles era trabalhar com equações cúbicas. Esse problema de equações cúbicas, solução de equações cúbicas, persistiu por muitos anos, né, séculos. E teve vários matemáticos depois. Então, o Markayyan representou a solução para um tipo muito específico. O Markayyan só conseguiu dedicar a matemática porque um dos amigos dele enriqueceu e quando uma aposta que fizeram quando criança, conseguiu se manter sem trabalhar mais. E ele conseguiu resolver equações dessa forma aqui, usando representação gráfica. Então, eu tenho utilidade para vocês fazer sobre o tema, o procedimento. Um outro matemático muito importante, esse já na Europa, foi Leonardo de Pisa, que é o nosso Fibonacci. O nome dele a gente conheceu pelo Fibonacci. E conheceu porque ele escreveu um livro, né? Quando ele visitou a Algéria junto com o pai, se formou matemática por lá, então ele escreveu um dos problemas aqui que envolveu nos coelhos, né? Tanto é que o título da sessão é Fibonacci e seus coelhos, que deu origem ao que a gente chama hoje de sequência Fibonacci, que é definida por essa forma, né? F de 1 igual a 1, F2 igual a 1, F de 1 igual a 1, F de 2 igual a 1, então o próximo, que seria o F de 3, seria esse mais esse. Então tá aqui a sequência, esse mais esse, dá esse mais esse, dá esse mais esse, dá esse, e assim por diante. Esse mais esse, dá esse, né? Essa é assim que define a sequência de Fibonacci. Fibonacci também se dedicou ao trabalho das cúbicas e conseguiu resolver cúbicas dessa forma aqui. Ele recaía na equação de segundo grau e tal. É possível resolver e tudo mais. Tem aqui também uma atividade envolvendo isso.
Mas equações cúbicas mesmo, depois teve outros matemáticos aí, vamos falar do Scipione Dalferro, que foi o primeiro que desenvolveu esse tipo de equação cúbica, depois o Tartaglia, que trabalhou com equações cúbicas dessa forma, tá? Desculpa, dessa forma, e depois veio o Cardano, que depois de ter roubado as ideias de Tartaglia, publicou um livro com as ideias de Tartaglia, mas também acrescentou algumas coisas junto com o seu discípulo, Ferrari, mas envolvendo as equações de quarto grau. E o fantástico de tudo, a gente fala, nossa, mas eles escreviam tudo era poema, letras, eles não tinham simbologia para abreviar muita coisa. Então, um grande avanço da matemática foi quando esses símbolos foram introduzidos. A gente trabalha com simbologia para escrever equações, antigamente não se usava muita simbologia, eram textos corridos, né? Foi só por volta de 1500, entre 1540 e 1603 que começou a se usar símbolos igual, mais e menos, por exemplo. E olha, foi um matemático que gostava de matemática, foi um advogado que gostava de matemática que introduziu alguns símbolos, né? Por exemplo, para representar incógnita, usar letras, né? Que a gente usa muito, pessoal, porque talvez sendo matemática só tem letrinha. Não, essa ideia veio para facilitar, pessoal. Então a gente tem conceitos genéricos que a gente representa com simbologia, em vez de escrever para cada conceito uma terminologia, um texto e tal, e era muito rebuscado, isso da matemática era muito rebuscado. Uma coisa que é muito interessante também é o conceito de número, né? Quando ele falou o zero era um problema muito sério, porque o número surgiu para representar conjuntos, tá? Olha tanto que é abstrato. Quando eu faço 4, no símbolo número 4, quando eu faço o número 4, vou dar minha caneta aqui, esse número aqui, 4, na verdade eu estou pensando num conjunto, pessoal, que tem 4 elementos. Então esse número aqui representa cadeiras, ele representa elefante, abobrinha. É uma representação muito abstrata, tá? Associar um símbolo a um conjunto de elementos. E eu tenho que... E é natural hoje em dia para a gente fazer essa associação. Mas se pensar bem, é muito complicado ensinar isso para uma criança, mas ela absorve isso, né? Deve ser porque é uma esponja, né, no cérebro dela. Mas o zero, como é que explica o zero? Tá? Como é que explica o zero? Deixa eu voltar aqui para a tela. Como é que se explica o zero? Né? E então, o zero é a ausência. E um problema sério, apesar dos indianos e os árabes, os mouros, saberem resolver soma, multiplicação e divisão de números, números inteiros, eles tiveram um problema sério para a divisão com zero. Aliás, e a solução para esse problema que a gente sabe hoje é o seguinte: não existe divisão por zero. Eles tentaram, falar que o número dividido por zero é igual a infinito, mas depois ele falou, porra, então se o número dividido é igual a infinito, então todo número é igual, né? Então a gente usa esse conceito de infinito hoje em dia para o cálculo diferencial integral, mas a gente trabalha no limite, né? Usa o símbolo de limite. E aí então já é outra operação, não tem nada a ver com divisão mesmo. Então o zero é um caso que merece por isso ter dedicado uma sessão aqui só para falar do zero, né? Bhaskara foi um que trabalhou com esse problema do zero, quis definir o zero como sendo n dividido por zero igual a infinito. Então, para definir o zero ele teve que introduzir o outro. Então é uma definição que depende da outra, né? Zero depende do infinito, que não está definido. Ou se o infinito está definido, o zero não está. Então, de qualquer forma, a solução foi fácil, mas demorou. Definiu-se que não há divisão por zero. Pronto. Tá bom? E isso é suficiente para resolver uma das atividades aqui. Acho que a atividade primeira, né? É isso aqui, 20. Tá errado, o que é 1 igual a 2? Então, outra forma de fazer isso aqui, 2 menos 2 igual a 3 menos 3. Aqui eu coloco 2 em evidência, aqui eu coloco 3 em evidência, 2 igual a 3. Onde é que está o erro? Tá? Óbvio que está errado. Tá? Pessoal, por hoje é só, porque está tendo muito barulho aqui para de obra, então
Espero que meu áudio seja audível para vocês aí. E façam atividades, façam o teste rápido que eu coloquei lá na página, tá lá, ó. O teste rápido de atividade. É só a atividade que eu postar da 20 a 25 e lembre-se que provavelmente vai ser a prova de vocês, tá? Não deixa acumular, não. A gente se vê. Até mais.